Voltamos com o primeiro plano para que Alex responda. Alex, a desconfiança é total, porque parece que o político está esquecendo até de como se manobra a população? Olha, o Brasil vive um dos momentos de maior descrédito da atividade política, né? Tanto é que esses ambientes que mexem com a catarse, né, com as emoções populares, não é recomendável a presença de políticos, né, principalmente em situações de tentativas de enaltecimento da imagem dele. É o caso da Copa, né, a presidente Dilma, é o caso de Lula nos Jogos Pan-Americanos. Tanto é que aqueles que temeram tomar vaia durante a Copa, eles se comportaram de forma discreta, né, nos camarotes, nos arquibancadas, evitaram. Aqueles que tentaram aparecer, o resultado foi o que nós vimos, né? Agora, é um discreto muito grande. Infelizmente, a maneira que parte da mídia trata a divulgação de pesquisas eleitorais, por exemplo, não destacam as aferições de rejeição e de indefinição. Porque esses números que vão para as manchetes são os números da aferição estimulada, que é aquele momento que você apresenta ao eleitor a cartela com o nome, né? O cara pega lá e pergunta, você vai votar em quem? Ele, quando lê, ele vê o nome. Daniel, Alex, ele vê o nome ali. Quando ele vê o nome, ele imediatamente está estimulado a dizer um daqueles. O que ele se identificar mais, o que ele reconhecer mais, ele fala. Quando a aferição é espontânea, essa é real, porque essa você vai para a memória, né, do eleitor. Vai votar em quem? E não diz nome, não mostra ele nomes. E aí, nesses interrogatórios, nesses questionários, esses índices são todos acima de 70%, em qualquer lugar do Brasil. Certo? O índice que os candidatos têm são percentuais de um ínfimo universo. Agora, isso não facilita, por exemplo, que a escolha do eleitor pelo seu candidato chegue tão próximo da eleição que isso seja definido da forma mais sórdida que tem, que é com a compra de voto, com o favorecimento. Você acha que isso não é uma falha do próprio sistema político que deveria... a gente questiona muito, porque a campanha são 3 meses, eu tenho que aguentar televisão, eu tenho que aguentar rádio, mas, na verdade, isso não deveria ser mais estendido para que realmente a população conhecesse quem são os entes eleitorais? Há um depoimento muito importante feito, coisa de 2 meses atrás, pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Ele criticou a lei eleitoral, né? criticou o voto obrigatório, criticou essa coisa do horário gratuito e desse tempo estreito para que os partidos e os candidatos apresentem suas propostas, né? Ele mostrou que devia ser o tempo inteiro, porque tem, sabe, aquela coisa ele defende que os políticos, os partidos apresentem suas propostas, digam que são candidatos o tempo inteiro, certo? E principalmente uma coisa importante, que eu bato muito na minha coluna há muitos anos mesmo, que é o voto obrigatório, é uma aberração total o voto obrigatório. Então, e outra coisa que engana e que ilude é o discurso do patrocínio público da campanha, que esse é um discurso tanto de direita quanto de esquerda. Aí eles já são semelhantes em tantas coisas, e nessa também. Você tem o famigerado capital lá dos partidos, né? Um dinheiro público destinado para cada partido. E aí você tem mais da metade dos partidos sem qualquer representação social, né, e política no país, recebendo aquele dinheiro. E depois esses partidos são aqueles que vão negociar horário de TV e vender para os partidos maiores. Eu acho que o modelo dos Estados Unidos ainda é o melhor modelo do mundo, que é um modelo onde a sociedade, ela mesma, define que partido ela quer financiar. Esse financiamento tem que ser liberado, porque um partido que não consegue arrecadar dinheiro para fazer sua campanha é porque ele não tem representação, então ele fecha a porta. Certo? Nos Estados Unidos, as pessoas não falam isso, mas nos Estados Unidos são 82 partidos políticos lá, 82.
Mas a sociedade americana, ela própria decidiu, ela prefere 2. E ela financia 2. E quem quiser aparecer, paga a sua propaganda, vai para um jornal, compra página, vai para a TV, compra horário, vai para o rádio, compra horário. E não essa coisa do povo pagando, porque faz um discurso de financiamento público como se isso fosse uma grande coisa para a população. Quando, na verdade, a população, o financiamento público é a população transferindo dinheiro que podia ser aplicado em outras coisas para a campanha dos partidos, para a festinha dos partidos. Inclusive o horário gratuito de televisão. Que não é nada gratuito, é caríssimo. É caríssimo. Você tem Natal, que é uma cidade, Rio Grande do Norte, que é uma coisa ínfima, é quase insignificante no universo eleitoral brasileiro. A campanha eleitoral no Rio Grande do Norte, você paga contratar nas campanhas políticas, vai ver o preço dos profissionais. Aí que campanha política gratuita é essa? Você pagar 100 mil reais para um redator, para não sei o quê. Então é tudo balela. Eu gosto de dizer muito, repito muito umas frases assim que eu coloco na coluna. Tudo que é bom para os partidos políticos é ruim para a sociedade. Agora, Alex, você critica o nosso futebol brasileiro. Você criticou agora e falou do modelo americano de eleições. Você sempre tem colocado essas suas posturas no seu Twitter, que hoje tem mais de 8 mil seguidores, né? E eu acompanho muito e vejo que algumas pessoas rebatem. Parece que as pessoas que lhe seguem gostam de discutir com você, gostam de uma boa briga, né? Você, de certa forma, não acha que é taxado muitas vezes do cara que desacredita do Brasil? Não, esse Brasil que está aí eu desacredito total. Total. Olha, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas no Twitter sobre as pessoas acham que a política é uma coisa separada da vida real, da vida diária, do cotidiano. Não é. Política, o seu casamento é política, o meu casamento é uma política, é uma relação. Tudo que é uma relação humana é política. Então, é o seguinte, há uma frase de um consultor político americano da campanha dos democratas contra os republicanos, quando Clinton estava vencendo as eleições e ninguém acreditava, porque o governo republicano vinha já de reeleição, né? E por que ele tinha crescido tanto? E alguém disse, é a economia, estúpido, né? Porque a economia estava ruim, o republicano, que era o poder, começou a ficar ruim, Clinton cresceu. Então, se você observar ao longo do tempo, o esporte, a prática de esporte, vem crescendo em alguns países. Quando a economia dele começa a encontrar um eixo, eles melhoram. Nós estamos agora com o país à beira de uma recessão de novo, o retorno da inflação, dívida externa e interna, que a gente cada vez maior, e que a população terminou acreditando que tinha sido paga, porque Lula pregou isso na época do governo dele, que tinha pago e não tinha pago nada, né? E o que acontece? Veja o esporte. O Brasil está de 2003, quando Lula assumiu, para cá, em 12 anos de governo do PT, aí é coincidência, o Brasil perdeu, por exemplo, o futebol brasileiro, pentacampeão, não sei o quê, o grande futebol mundial. Aí, nesses 12 anos, esse futebol perde 3 Olimpíadas, e tendo que aguentar 2 delas na mão dos argentinos, a medalha de ouro, 2 de um bicampeonato argentino, perde 3 Copas, uma delas dentro do Brasil. Só tem 2 países no mundo que realizaram 2 Copas e perderam as 2 em casa, Brasil e México. Todos que fizeram 2 vezes, se perdeu uma, ganhou a outra. O Brasil perdeu 2. Aí você vê até o vôleibol, que era uma referência, entrou em crise, quase agora um início de campanha pífio, perdendo em casa para o Irã, 3 partidas. Aí foi até conseguiu chegar numa final, mas perdeu a final, segunda vez que perde a final no voleibol. Então, as coisas dependem da política, tudo depende da política. Então, esse negócio de dizer, não confunda, porque a vaia na presidente, como é que pode, não pode vaiar? Tem que vaiar, porque a política influi totalmente nas coisas da nossa vida, no dia a dia. Um dos seus posicionamentos mais contundentes que você sempre tem no seu Twitter, você critica muito o Partido dos Trabalhadores, critica muito a presidente Dilma. Como é um ex-petista criticar o PT? Não, esse negócio de ex-petista, isso é igual o bêbado iniciante, né? Que faz uma besteira no dia seguinte na ressaca. Não, mas não valeu porque eu estava bêbado. Você estava bêbado, Alex? Não, quando foi. Não, bêbado não, eu estava jovem.
Minha participação em política partidária, eu tinha 21 anos de idade, 21 anos. Em 1983, portanto, o que para muita gente é o início do PT, para mim era o fim. Em 83 eu estava saindo do PT. Já participei do PT, estudante, 79, 82, por ali, na campanha da eleição direta do governador, né? A primeira eleição direta do governador, apoiando o pai de Rubinho, nosso querido amigo, que era o candidato do partido a governador. Ele, Rubens, que aliás, também, um pouco depois de mim, também deixou o PT, né? Desiludido com essa farsa que é esse partido. Em 83 eu não estava mais no partido, não estava mais no PT. Eu já estava ajudando um colega de infância, que era Eugênio Cunha, a montar o Partido Verde, né? E aí pronto, depois desse período de Partido Verde, depois eu abandonei. Agora, tenho uma extrema admiração pela figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para mim é um ícone da política do Brasil. É um cara que poucas vezes que eu tive orgulho de ser brasileiro foi quando ele era presidente. Eu me ligo muito na questão da qualidade. A quantidade, para mim, nunca significa muito, da qualidade. Mas quando Fernando Henrique foi presidente do Brasil, eu podia discutir com qualquer estrangeiro sobre a capacidade intelectual do presidente do meu país. Porque quando ele foi presidente, o mundo era dirigido simplesmente por figuras como Bill Clinton, como Jacques Chirac, da França, Tony Blair. Todos os grandes dirigentes do mundo eram intelectualmente inferiores ao presidente do Brasil, que era um país de terceiro mundo. Isso me orgulha. Como não me orgulha, por exemplo, é esse exagero na paixão para ganhar uma taça da FIFA, certo? Esse envolvimento, esse desespero por uma taça, e não existia esse desespero para ganhar um prêmio Nobel. Eu trocaria as 5 Copas que o Brasil ganhou, trocaria mais imediatamente. Pegava as 5 taças, entregava para o povo argentino e dizia, me dê os 5 Nobel que vocês ganharam. Eu queria os Nobel que eles ganharam, os 5, e dava as 5 taças para eles. Aliás, eles vão ser hexa. O Papa Francisco está candidatíssimo ao Prêmio Nobel da Paz. Aí será o 6º Nobel da Argentina, um país aqui vizinho. Aliás, só Brasil e Paraguai e Bolívia. Não tem um Nobel aqui na América do Sul. Alex, você me trouxe aqui 2 livros seus. Eu queria depois que você autografasse para mim. Tá certo, eu trouxe você... Esse aqui foi o livro que eu fiz para comemorar os 30 anos da Copa do Mundo, do tricampeonato, né? De 70, do México. É um livro que eu lancei no Rio de Janeiro em 2002. E esse aqui esse é um livro de crônica sobre quadrinhos e cinema. Eu sei que você gosta das duas coisas. Muito. Alex, muito obrigado por sua entrevista. Espero em breve tê-lo aqui novamente. É sempre muito bom conversar com você. Eu que agradeço, Daniel, e fica à disposição. Será um grande prazer retornar aqui. Para vocês, uma excelente noite. Muito obrigado pela audiência. Espero vocês aqui no próximo sábado com o Primeiro Plano.